Começando mais um episódio 2, consultoria 0800. Hoje o tema é: você vive de fato o brand que você tanto vende dentro da sua marca? Hoje vamos falar desse tema que você pode ter olhado em diversas marcas por aí e ficou aquele ponto de interrogação. Será que essa pessoa vive de fato tudo que ela está vendendo, colocando nas coleções? Muitas marcas vendem o que não vivem. Isso de fato acontece muito no Brasil. Então é isso, está começando mais um Consultoria 0800. Todo mundo fala de brand, mas ninguém vive o propósito do brand. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo tem uma marca, mas não vou falar em porcentagem, mas a grande maioria não vive o que vende, não vive o brand. Você vive o brand do que você vende? Eu já vi diversas marcas crescerem por contar histórias que nunca viveram. Isso me dói como dono de marca, isso me dói como consultor de marcas, porque eu já dei consultorias para marcas que não viviam aquilo. E eu falo isso nas minhas consultorias de fato, para dar aquele chacoalhão. Às vezes até eu já fiz rebrand em cima de marcas, para ela entender que aquela direção que ela está indo não está sendo certa, não é a ideal. Volto a falar, quem está me conhecendo agora, eu sou o Lucas Fonseca, criador e fundador da Respect Brand, criador e fundador também da empresa LF Group Academy, que é uma empresa voltada para consultorias e suporte educacional para marcas de moda em específico e também de expansão. Também sou diretor criativo de diversas marcas e ajudo pequenas marcas e marcas já consolidadas no mercado a expandirem questão de loja física, franquias, etc. Para quem não conhece meu trabalho, tem todos os links aqui na descrição de matérias que eu já saí, Reels, podcast que eu fui convidado, enfim. Voltando a este foco nosso aqui hoje. E essa é a diferença de uma marca que cresce ou de uma marca que só fala bonito na legenda para vender no final. Eu vejo marcas postando lifestyle, vivência streetwear, enfim, diversas coisas, e a hora que a gente começa a olhar para dentro, nada daquilo acontece. Isso é até um alerta para quem você chama às vezes com sociedade, algum amigo, algum parente, algum investidor, algum grupo. Dependendo do papel que essa pessoa tiver dentro, ela pode desestruturar todo a base que já foi criada em cima de clientes que se identificaram por causa do brand da sua marca, que é o real que você vive. Entende? Então você tem que tomar cuidado quando uma pessoa entra em sociedade, tem que tomar cuidado quando uma pessoa assume um cargo dentro da sua marca, que ela pode descaracterizar o que você sempre prezou, o que você sempre falou de frente para a marca, que você sempre vendeu. Obviamente isso muito acontece dependendo do desenho que você está com a sua marca e você precisa sair de cena. Aconteceu isso muito comigo na questão apenas da questão de sair de cena. Era eu que era inicialmente, né, como a marca tem mais de 11 anos, já tive loja física, já franqueei, já fui shopping, já ativei o mercado atacado, B2B, B2C, eventos, desfiles, marketplaces, enfim. Chega um momento que não dá para a gente ficar na loja. Chega um momento que a gente não dá para fazer gestão dos funcionários. Chega um momento que a gente não consegue ficar dentro do site. A gente vai começar a ter que direcionar, vou dar um exemplo. Eu tinha um sonho de fazer a captação de quando completasse 10 anos de marca, ter a nossa primeira collab internacional. E até um bom exemplo para trazer para vocês, que o que? Ficamos negociando mais de 1 ano e meio com a Rockaware, né? Fizemos esse quadro aqui no dia, ó, o logo da Rockaware. De Labarca, meu amigo fez, a gente teve desfile da Rock. Rockaware, para quem não conhece, é uma marca fundada nada mais nada menos pelo Jay-Z, nos anos 2000, ali, 1999. E ele vendeu ela uns 7 anos atrás. Ele vendeu por mais de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos. E ela, por causa da identidade da Respect, ela foi aceita em fazer uma collab com a gente. Porque quando o Jay-Z saiu, de fato ele falou que ele de fato fica de olho nas coisas que acontecem dentro da Rockaware, né? Rockaware, quem não conhece, em base da Rock Nation, que era a produtora dele, que é a produtora dele, enfim.
ele queria as collabs que fizessem, que a Rockaware fizesse, mesmo depois que ele saísse, fossem collabs de identidades e brand que de fato conversam com a Rockaware. A Rockaware nada mais é uma OG assim do streetwear americano, foi a primeira assim pioneira do streetwear americano. E a gente no interior de São Paulo, de fato, foi a que mais expandiu assim sobre o streetwear nacional. Então a gente foi se tornando cada vez mais conhecido, conquistando Campinas, as cidades ao redor, o interior. Aí migramos, começamos a introduzir em estados, né, ao redor. Depois ainda São Paulo, porque né, São Paulo, vamos falar de São Paulo sobre o mercado de streetwear e marcas, né? Temos ali, né, os grupinhos de conhecido e aí fica muito mais fácil você furar a bolha naturalmente. Para quem é de Campinas, interior e São Paulo sabe muito bem disso. Você precisa conhecer as pessoas certas, enfim. E nem essa aqui é a questão, né? Mas tem estratégias para isso, para você consegue crescer de outras maneiras, você consegue ser visto, ser valorizado de outras maneiras. E essa foram uma das, o grupo, né, que de fato cuida da Rockaware no Brasil, a nossa marca chamou atenção e porque a identidade nossa combinava muito com a deles. E o projeto deles era de fato trazer a Rockaware para o Brasil, porque ela tinha saído já do Brasil em revenda. Ela era como se fosse a Supreme nas antigas, aqui no Brasil. A galera queria muito essa peça, peças da Rockaware. E a gente só foi aceito para fazer essa colaboração por causa dessa identidade, desse brand que de fato a gente sempre pregou, né? Que é o respeito pelo streetwear, por poder usar esse estilo de roupa, uma marca periférica, respect, enfim, também conversa com toda a identidade da Rockaware. Para quem não conhece, a coleção também está disponível no site da Respect. E tem também no meu Instagram pessoal diversos processos que eu posto que vão acontecendo durante a semana, enfim. Convido vocês também para me seguir lá no Instagram e conhecer mais o meu trabalho. Enfim, por que eu trouxe esse contexto, né? E volto a falar, gente, a consultoria 0800 que eu falo, eu não tenho, ela tem uma direção que eu, né, tenho, mas eu sempre sei o que eu quero falar. De fato, são coisas que eu não vejo ninguém falar, então são coisas vividas minhas, experiências minhas em cima de clientes, grupos de marcas enfim, pessoas com relevância no mercado de opiniões de moda no Brasil. Então, assim, tem muitas marcas que não vivem o que vende. E o alerta hoje aqui para vocês é para vocês de fato criarem uma marca ou vocês podem até fazer um rebrand de coisas que vocês gostam de vivenciar, sabe? Vou dar um exemplo. Tem um cliente meu que era William, né? Salve Marcos, que ele de fato uma direção. E quando ele entrou na consultoria também, eu mudei toda a direção para ele, ensaiei todo esse processo para falar para ele, que eu sabia que talvez ele não ia aceitar muito bem. E ele tinha um amor, assim, muito apego por arte de rua, grafite. E ele não colocava isso muito nas peças dele. Então a marca dele tava indo pra essa coisa lifestyle, todo mundo tá fazendo, ai, quero uma marca. Não, eu falei, cara, tem um mar de opção aqui, vai nesse nicho, não tem ninguém muito nesse nicho aqui no interior de São Paulo. Vai aqui, olha as possibilidades, olha esse artista que você consegue fazer uma collab. Olha talvez uma collab futura com essa marca de spray. Olha isso, pô, você desenha bem. Fizemos todo um rebrand para ir num nicho específico do que o cara vive, do que o cara gosta, do que ele viveu na infância, na adolescência. Então isso, quando você vai colocar no papel, nas coleções, cliente vê, gente, cliente percebe que não está conversando com... Porque aí você vai encontrar alguém que de fato vive aquilo que você está tentando vender e o próprio cliente, ou a pessoa que conheceu sua marca agora não vai conhecer. Fala, nossa, mas o que ele quis dizer aqui? O que ele quis? Porque as coleções, voltando para quem não sabe, você precisa contar uma história. Você precisa, num drop, tem que ter um tema, tem que ter um assunto específico para você falar daquele drop ou daquela coleção. E se ela ficar meio que jogada, ela meio que vai, tipo, pô, mas o cara vende isso, mas ele não vive isso, não tá isso na coleção e tal. E às vezes o culpado é o próprio dono que não tá conseguindo expressar o que ele tá querendo dizer na coleção, porque de fato ele não vive aquilo que ele tá vendendo. E isso acontece muito hoje no Brasil. Muito. E o alerta aqui hoje que eu digo para vocês, nessa consultoria, é para vocês de fato, você está pensando em abrir uma marca? Pense
em abrir um tema, uma identidade da sua marca, de coisas que você gosta, de que você vive. Não de algo que você... Ah, não, mas eu vou botar o nome da minha marca disso porque isso vende. Ah, mas eu vou abordar isso porque isso vende. Vai vender temporariamente. Aí você está de fato criando já um começo, meio e fim, com contagem regressiva para ela acabar. Entende? Então, pense muito bem antes de abrir uma marca, ou pense muito bem até em fazer um rebrand da marca que você já tem. E às vezes você está vivendo coisas que de fato você não está vivendo dentro dela e ninguém está com coragem para te falar isso, certo? Então, hoje, consultoria 0800 vai ser meio curtinha, mas bem direta e reta no principal assunto que eu queria trazer e alerta para vocês. Cuidado, gente, cuidado. Para quem principalmente não nasceu em berço de ouro, que pode gastar rios e rios de dinheiro em tráfego, em marketing, colocando peças influencers grandes para fazer um barulho, é muito arriscado você querer abrir uma marca por lifestyle e vou ver se dá e não, nem sei se eu vivi isso, não saber nada. Nem que você fique em imersão estudando 2 anos sobre um assunto que você gostaria de vivenciar, tá? Por que não? Pode ser um assunto. Vou dar um exemplo muito bacana. Eu dou consultoria para Sentes Café também, Laundry Coffee, que é uma empresa que ela está em projeto de expansão. E eu sempre gostei muito de café. Eu entrei ali como consultoria, que eles iam abrir um setor de moda dentro e acabei, eu conheci os donos e gostou do potencial, de todo o trabalho que eu vim fazendo e colocou eu até para dar consultoria em outros setores, até no setor comercial e de expansão da marca. Hoje também meu cliente da cartela. A partir do momento que eu entrei ali como consultor, eu procurei estudar tudo que se baseia em café e lavanderia. Eu não tinha ideia o quanto o setor de lavanderia vem crescendo. Eu não tinha ideia o quantos tipos de café tem dentro de um café, notas de café, por que passa água antes, por que tem café que é mais amareladinho, caramelo e mais tenso, entendeu? Então aquilo me fez cada vez mais estudar sobre um tema que eu precisava saber e eu já gostava. Então hoje cada vez mais, você concorda que eu vou ter mais propriedade em falar sobre o tema café com alguém que já sabe? Entende? Então eu trouxe esse exemplo de fato para vocês para diferenciar e dar um exemplo de tipo assim, ó, como é diferente as pessoas que vivem aquilo e dá para quem vê de fora sabe que ela não vive. As pessoas percebem, a galera entende, porque até mesmo a galera vai começar a investigar você. Se sua marca estoura no mercado e você vende algo que você nunca viveu, vivenciou, você pode decretar o fim ali até ser cancelado por quem descobrir de fato. Então é isso, consultoria 0800 de hoje ficou neste tema bem específico, espero ter ajudado você. Volto a falar, compartilha isso com alguém que precisava ouvir isso, segue a gente, se inscreve, compartilha, dá o likezinho aqui que ajuda também nesse início de canal, para ter uma meta aí de mil inscritos e espero ver vocês aí sendo notificado toda semana que eu vou postar vídeo aqui que vai sair temas muito importantes para vocês, beleza? Sou o Lucas Fonseca, o seu consultor 0800.